Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Filhos de Sangue e Osso é uma publicação de 2018 da editora Rocco e tem tradução de PT Risati. Esse é o primeiro volume da trilogia O Legado de Orisha, que é baseado na língua e na cultura iorubá. Aqui a gente vai conhecer o reino de Orisha, que no passado possuía magia. Os magis se dividiam em 10 clãs, cada um estava relacionado ali ao que aqueles magis específicos podiam fazer e cada um deles eram regidos por uma divindade. Vou citar alguns exemplos. Os conectores, que eram os magis da mente, do espírito e dos sonhos. O magi das águas, que eram conhecidos como mareadores. Os magis do fogo, que eram conhecidos como queimadores. Os magis da escuridão e da luz, que eram conhecidos como acendedores. Os magis do tempo, que eram conhecidos como videntes. E os magis dos animais, que eram conhecidos como domadores. Tem vários outros, tá? Como eu disse, são 10, eu citei só alguns exemplos aqui. E tem a lista de todos esses clãs e das entidades que geriam eles, que eram, as entidades, vamos dizer assim, que eles cultuavam também, de quem esses magis eram filhos, se consideravam filhos, aqui no livro. Então, tá tudo explicadinho aqui pra vocês. Mas um dia, a magia desapareceu completamente de Orisha e os magis adultos foram assassinados pelo rei e pelo seu exército. As crianças desses clãs só não foram assassinadas nessa época porque elas ainda não tinham magia, elas ainda não tinham chegado na idade em que esses poderes mágicos se manifestavam nelas. Elas, que caso a magia ainda existisse viriam a se tornar magis, são conhecidas aqui como divinais. Esses divinais têm a pele negra e os cabelos brancos, que é meio que o que diferencia essa cor desses cabelos muito brancos, que diferencia eles do resto da população. E a cor de pele deles também aqui é descrita no livro como um pouco mais escura de quem, por exemplo, está no poder, que é o caso do rei e da família dele inteira. Os divinais sobreviveram a esse massacre, mas ficaram órfãos e passaram a ser escravizados, humilhados e violentados pelo rei e pelas pessoas que, como ele, temem a magia. A protagonista dessa história é a Zélie Adebola. Quando ela era criança, ela viu a mãe dela, que era uma ceifadora, que é como são conhecidos os magis da vida e da morte, ser assassinada na frente dela. A mãe dela era casada com um Khosidan, que é como aqui são chamados as pessoas que não têm magia. E juntos eles tiveram 2 filhos. Apenas a Zélie herdou o poder da mãe. Isso fez com que ela crescesse com medo, como companhia constante, e com que a família dela sofresse várias injustiças. Um dia ela descobre que existe a possibilidade de trazer a magia de volta. Para isso, ela vai contar com a ajuda do irmão Tizane e da princesa Amari. Juntos, os 3 vão partir por uma jornada por Orisha para tentar trazer essa magia de volta e acabar com a opressão que os divinais sofrem diariamente. Filhos de Sangue e Osso é uma história de fantasia, mas alguns temas que a Tomi Adeyemi vai abordar aqui, infelizmente, estão bem longe de serem fantasiosos. Aqui ela vai abordar temas como racismo, escravidão, violência contra a mulher negra, desigualdade social, violência policial, entre outros. O livro, em alguns momentos, chega a ser difícil de ler, assim, dá aquele nó no estômago, sabe? É muito triste ver os personagens passando por determinadas situações aqui, por determinadas humilhações por parte de outras pessoas que se consideram melhores do que eles, simplesmente por terem uma cor de pele diferente, serem de uma etnia diferente, pertencerem a uma classe social diferente e juntando tudo isso simplesmente por serem pessoas cruéis mesmo. Não tem outro nome para isso, crueldade. E infelizmente são coisas que estão longe de serem ficção, né, gente? Basta a gente ligar os telejornais ou abrir uma página na internet que a gente vai ser bombardeado quase que diariamente por notícias de violência policial, por exemplo. Inclusive, tem uma nota da autora no final do livro em que ela fala um pouco sobre essas questões e que, assim, vocês não podem deixar de ler, tá? A experiência de leitura desse livro, ela é completa com essa nota, sabe? O peso desse livro, ele aumenta depois de você ler a nota da autora, porque você entende um pouco
quem ela é, qual o lugar de fala dela e o que inspirou ela a escrever esse livro, assim, as inspirações dela. E, assim, esse livro é um manifesto, sabe, da Tomi Adeyemi. Eu acho que é a palavra que eu melhor consigo pensar nesse momento. E nesse livro, a Tomi Adeyemi também vai celebrar a cultura iorubá. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar com vocês um pouquinho sobre a minha estante. A minha estante, gente, os livros que eu tenho na minha coleção, a minha estante, ela é majoritariamente branca, tá? Isso é uma coisa que nos últimos anos eu venho tentando mudar, eu tenho me policiado para mudar isso, tá? Para incluir mais representatividade na minha estante de uma maneira geral, tá? Ela ainda, eu tô caminhando, mas ela ainda tá bem longe de ter um equilíbrio. E livros como Filhos de Sangue e Osso me mostram o quanto que isso vai ser enriquecedor para mim, enquanto leitora e também enquanto pessoa. Esse livro me ensinou muitas coisas. E Filhos de Sangue e Osso é o livro mais diferente, assim, com a mitologia mais diferente que eu já li. Sim, assim, não preciso nem pensar. Ele é o mais diferente de fantasia de tudo, assim, que eu já tenha lido. O que eu tô querendo apontar aqui, e nesse caso eu não tô apontando o dedo na cara de ninguém, nem querendo parecer politicamente correto, eu tô sim usando esse vídeo para fazer uma autocrítica das coisas que eu mesma consumo, no quanto que ler apenas coisas que nos representam faz com que lá pelas tantas as histórias se pareçam todas iguais. E algumas, principalmente de fantasia, são realmente todas irmãs, vamos dizer assim. Tem um monte de história que vai beber na mesma fonte, gente. Por mais que as histórias que gerem disso sejam completamente diferentes, basta a gente pensar no tanto de histórias que a gente conhece que tem referências à mitologia grega e nórdica, por exemplo. No meu caso, eu, por exemplo, li mais fantasias escritas por pessoas brancas. E durante muito tempo, e no caso de alguns autores eles ainda continuam fazendo isso, essas pessoas só falavam delas mesmas. E quando tinham pessoas negras, antigamente isso era muito comum e eu não duvido que tem coisa que eu li, isso acontece e eu não percebi, erro meu, e ou também ainda coisas que eu não li que isso ainda acontece hoje em dia, que as pessoas negras eram apresentadas como exóticas. E assim, era um personagem às vezes, o que inclusive é bem errado se a gente for parar pra pensar. O que eu conhecia da cultura iorubá não era nem 1% do que esse livro me apresentou aqui. E isso vem do fato de eu ler mais fantasias escritas por pessoas brancas. Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu tivesse lido mais coisas antes, eu provavelmente teria mais conhecimento a respeito disso. O que eu conhecia, eu falei disso num vlog de leitura, era um mito de origem. E eu conhecia porque eu trabalhei num museu que tinha esse mito de origem iorubá. E o que eu conhecia também não era assim, oh meu Deus, que entendedora, sabe tudo. Era o texto que a gente falava, que não era muito diferente do texto que estava na exposição. Ou seja, lendo esse livro, eu percebi o quanto foi grave eu ter tido contato com isso e não ter ido pesquisar mais sobre. Porque assim, eu pesquiso muito sobre mitologia grega. Por que eu não fiz a mesma coisa com mitologia iorubá? Eu não falei que eu estava usando esse vídeo como autocrítica? Pois é. É claro que eu conhecia alguns nomes de divindades que ela vai citar aqui, como Iemanjá, algum, entre outros, tá? Mas a mitologia desse livro, ela é muito rica. E ela me apresentou alguns aspectos da cultura e da língua iorubá que eu não conhecia, que eu sequer fazia ideia que existiam e que eram dessa forma. Esse livro tem personagens muito cativantes, assim, e muito interessantes. Os protagonistas desse livro, então, nem se fala. A Zélie e a Amari, elas amadurecem muito nesse livro. É muito legal ver elas passando a acreditar nelas mesmas ao longo do livro. A relação entre as duas é de longe a mais interessante do livro. É bem mais interessante do que os relacionamentos românticos, por exemplo. Elas foram as minhas duas personagens favoritas. O Tzan, ele é aquele irmão, assim, que ele é muito fiel, mas ele é o irmão popular. Ele meio que é um personagem que funciona meio que como um suporte pra Zélie e pra Amari. Mas isso não faz dele menos interessante que as duas, tá? Mas a função dele é meio que ser um suporte para as duas quando as duas mais precisam. Eu não tenho dúvidas de que nos próximos 2 livros a gente vai ver muito mais camadas desse personagem.
E o Inan, ele é um personagem que ele tá ali meio que numa linha tênue entre o bem e o mal, entre o que o pai dele quer pra ele e o que ele quer pra si próprio, entre o que as pessoas falam pra ele que é certo e o que ele acha que é certo. Ele é um personagem que ele chega até a ser incoerente em alguns momentos, mas isso faz parte da personalidade dele, então faz todo sentido ele ser incoerente em alguns momentos. Eu gostei muito da escrita da Tomi Adeyemi. Eu simplesmente devorei esse livro, é um livro super rápido de ler. A escrita dela é muito dinâmica, o que faz com que a história seja muito dinâmica também. E ela conseguiu, assim, mesclar muito bem todos os elementos da história dela. Então, a fantasia tá muito presente aqui, o romance também tá equilibrado, a mitologia que ela tá colocando aqui tá toda muito bem equilibrada. E as críticas sociais que ela tá fazendo também estão, tá tudo muito bem encaixado, as coisas fazem muito sentido juntas. Eu já falei disso no começo dessa resenha, mas eu vou reforçar aqui novamente para vocês lerem a nota da autora que tá no começo do livro, tá? Confia em mim, vai enriquecer muito mais a sua experiência de leitura. E esse livro, gente, tem um guia de pronúncia em Yorubá, porque o que acontece? No começo do livro tem uma nota de tradução que eles falam que eles mantiveram as palavras em Yorubá, que optamos por manter as palavras em Yorubá em sua grafia original nos nomes que fazem referência aos deuses que povoam o Filho de Sangue e Osso e a trilogia O Legado de Orisha. Os encantamentos dos Magi também estão em Yorubá, segundo o texto original, ou seja, eles mantiveram isso. E no final tem esse guia de pronúncia, que eu recomendo que você leia o guia de pronúncia antes de começar a ler a história. Não tem spoiler, tá? Podem ficar tranquilos. Porque o que acontece? Eu, pelo menos, não sou fluente em Yorubá, foi o que eu fiz. Eu li o guia de pronúncia antes, e aí eu li o livro, assim, independentemente de eu estar pronunciando essas palavras corretamente ou não, inclusive peço desculpa se estiver pronunciando alguma errada. E aí depois, se for o caso, você volta e lê o guia de pronúncia novamente. Porque o que acontece? Como não é uma língua nativa nossa e bem diferente, a menos, é claro, que você seja nativo em Yorubá aqui, não estou falando para nativos. É meio difícil mesmo de entender como é que são as pronúncias, é bem diferente, vocês vão ver pelo guia de pronúncia, tá? Então, lê o guia de pronúncia antes, vai lá na história e se for o caso você volta, tá? Se você for ficar voltando toda hora, eu acho que isso vai acabar fazendo com que a leitura fique mais truncada. E é uma história que dá pra ler super rápido, então lê o guia antes e segue na história. Eu gostei dessa questão deles terem mantido os encantamentos em Yorubá, mas eu gostaria que tivesse, no corpo do texto ele tá o encantamento em Yorubá, mas poderia ter notas de rodapé traduzindo, ou nota de final de texto, assim, traduzindo esses encantamentos, sabe? Eu fiquei meio com falta de saber o que eles significavam. Não olhei no Google depois, eu acabei me esquecendo, mas o livro poderia ter, né? Não, acho que não ia impactar muito, principalmente se fosse no final. Não ia, assim, dá pra entender o que são os encantamentos, mesmo sem eles estarem traduzidos, mas, e eu curti muito eles terem mantido o original, mas ter colocado uma tradução em algum outro lugar que não fosse o corpo principal do texto, seria legal. Preciso terminar essa resenha mostrando essa edição belíssima da Editora Rocco. Essa capa é maravilhosa, né, gente? Não tem nem o que falar, né? Essa capa é muito linda. Olha a lombada do outro livro também combina. Esse lettering tá maravilhoso. Olha aqui atrás. Um mapa, que é um negócio que eu... Antes de eu mostrar aqui a orelha. O mapa, que é um negócio que vocês já me viram falar um monte aqui no canal. Olha só que lindeza que é esse mapa. É belíssimo o mapa. Eu sou a louca dos mapas, vocês já sabem. Aqui tá a parte dos clãs, tudo com uma folhinha, coisa mais linda desse mundo. A diagramação é muito boa, tá? Deixa eu mostrar mais uma outra página aqui pra vocês verem a diagramação. Ó, super espaçado, essa leitura voa, página amarelada, tem a nota da autora no final, tem o glossário. Tudo isso acaba enriquecendo muito mais a nossa experiência de leitura. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, eu recomendo, assim, demais a leitura. Por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito.
Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!